E aí, galera, voltamos para dar continuidade às questões dos fundamentos psicológicos da educação e da aprendizagem. E hoje a gente vai fazer uma revisão com as fases do desenvolvimento de Piaget. Essas são características importantes, vamos sistematizar em um quadro e vamos ver também duas outras questões que cobram sobre isso nos concursos, ok? Segue comigo. A gente lembra que falamos na aula passada que Piaget ele vai dividir em 4 estágios principais esse processo de desenvolvimento. Então, o que é que ele vai se basear? Ele vai se basear nessas estruturas cognitivas e ele vai considerar que esse é um processo sucessivo, ou seja, cada etapa dessa ela vai acontecer à medida em que as características principais de cada uma delas for adquirida e estiver bem consolidada. Então, ele vai falar mais ou menos como se isso fosse um ciclo crescente. A gente lembra que o sensório motor é aquele período que ele vai do 0 aos 2 anos de idade, seria aquela fase inicial do recém-nascido, do lactente. Já o pré-operatório, lembremos que ele vai dos 2 a mais ou menos 7, 8 anos, o operatório concreto de 8 a 11 anos e o operatório formal, que é aquela última fase de desenvolvimento, que ela vai dos 11 aos 12 anos em diante. Isso é importante de pensar porque quando ele vai desenvolver a questão dos períodos, ele vai correlacionar fatores que são de ordem cognitiva e de aquisições. Então, no período inicial, nós sabemos que a criança ela vai se ligar no movimento e a partir dele ela vai fazer atos motores que elas vão mexer com essas questões sensoriais. Então, normalmente os bebês vão colocar as coisas na boca, vão pegar as coisas de forma aleatória, vão tentar trazer para si e é através dessa exploração do mundo que elas vão ter aí todo esse processo sensorial que vai fazer com que tenha essa questão cognitiva ampliada. Então, esse período a gente vai ter do recém-nascido até o lactente, é um período de muita aprendizagem, é onde essa criança também, em termos de linguagem, começa a adquirir linguagem e com isso vai fazendo toda a diferença. Já há uma fase que vai predominar então essas percepções e esse movimento. Essa criança normalmente vai fazer uso de fralda, ela vai passar a ter um maior controle, por exemplo, das questões do esfíncter, ela vai começar a sair daquela posição mais passiva para uma posição mais ativa de andar e esse ganho de autonomia vai fazer com que ela procure, na verdade, conhecer o mundo através das suas mãos. Então, a fase que a gente vai sempre estar atento, porque o bebê pega bastante as coisas. Então, em termos de cognição, ele está explorando e é através dessa exploração que ele passa a conhecer os formatos, as texturas, ele também passa a olhar as cores, ele vê as diferenças, mas é interessante como, por exemplo, na hora que ele olha um animal, ele não sabe o tipo de cachorro, ele só sabe que cachorro é au-au, que gato é miau, que o pintinho faz pio e ele vai reconhecendo a diferença dos animais. Mas ele não consegue identificar, por exemplo, raças de cachorro. Para ele, tudo ali é cachorro e nessa linguagem inicial, todas aquelas raças vão apenas ser o au-au. Então é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente vai ver que logo na fase seguinte, essa criança já vai ganhar um repertório maior. Esse repertório, trazendo o exemplo do cachorro, vai permitir que de 2 a 7, 8 anos, ela diferencie que a gente tem cachorro de porte médio, cachorro de porte grande, cachorro que vai ter pelo, cachorro que vai ter menos pelo. Todos eles estariam na classe cachorro, mas ela já vai ganhar, na verdade, aí cognitivamente, uma aquisição de conhecimento que já vai permitir que ela amplie esse seu repertório. Por quê? Porque essa estrutura mental dela já vai estar capacitada aí para uma atividade de um pensamento psicológico que ele é mais complexo. Então, ela também já vai observar que apesar de termos gatos, a gente vai ter aquele gato mais peludo, a gente vai ter um gato menos peludo e que não é somente o miau. Ela também vai sair desse repertório linguístico, que ele é mais reduzido, ele é só às vezes uma pseudo-palavra, para realmente ela falar frases que são construídas com uma forma tanto gramatical quanto uma forma morfossintática mais coerente. E é importante porque com a entrada no processo de escolarização da educação infantil até mais ou menos o ciclo do Fundamental 1, essa criança ela vai estar tendo muitas aquisições. Então lembrem que esse período é um período áureo na vida. Por quê? Porque a escola vai proporcionar para ela muita informação e isso tudo vai ser sistematizado em formato de conhecimento. Isso vai proporcionar a ela a ampliação das suas redes, a ampliação desse seu repertório, dessas suas conexões
e ela vai fazer com que esses fundamentos dessa personalidade sejam então vistos na fase anterior, mas a partir de agora bastante definido. A gente sempre pensa no caminhar como um processo realmente evolutivo. E nessa terceira fase colocada por Piaget, que é o chamado operatório concreto, nós vamos ter uma faixa etária de 8 a 11 anos. Então vão ser aquelas crianças que estarão transitando dentro do processo de escolarização, da saída aí do Fundamental 1 para a entrada no Fundamental 2. Essa fase, ela vai ter um crescimento físico um pouco mais lento, mas essa diferença que vai acontecer aí vai fazer com que esse cognitivo ele também seja ampliado, porque até mesmo nos conteúdos escolares, ela vai ter uma ampliação de todo esse repertório de aprendizagem. Então, novos conceitos vão ser aprendidos, novas correlações, e ela já vai ser capaz, inclusive, de fazer as experimentações do que ela aprende no mundo real. Então, ela pega o que ela aprende na escola e simplesmente ela traz, na verdade, para fazer algumas outras ampliações nesse seu repertório cognitivo. Ela já começa a entender a questão de tempo. Se você diz, no próximo final de semana iremos a uma festa, ela não vai ficar de 5 em 5 minutos lhe perguntando, diferente na fase anterior, que essa noção temporal ainda é muito inconsistente. Ela vai saber quantos dias faltam no calendário para o final de semana e isso vai fazer com que ela consiga gerenciar até mesmo o nível de ansiedade se aquela festa for super importante para ela. Então também a gente vai entender essa noção de espaço, inclusive espaço interno e espaço externo, não só esse espaço do mundo, mas até mesmo o quanto ela se sente invadida, o quanto ela invade o espaço do outro. Essas são representações que elas vão estar muito mais consistentes quando a gente fala nessa criança de 8 a 11 anos. Já esse repertório formal, ele é o repertório de um pensamento, que ele é um pensamento muito mais abstrato. Então a criança ela vai começar a pensar sem que o objeto esteja presente. Ela vai começar a pensar por hipótese. Então, por exemplo, o professor de matemática pode fazer um problema, uma questão, e ela não vai mais precisar operar ali através de grão de feijão, de palitinho ou de tampinha de garrafa, porque ela já vai conseguir abstrair. Então, a abstração é a palavra exatamente que vai correlacionar com essa fase. Então, como nós vimos, eu fiz para vocês um quadro comparativo. O que é que nós temos aí, então, de características principais? Sensório-motor, 0 a 2 anos. Então, desenvolvimento da consciência do próprio corpo vai ser diferenciado do restante, né, desse mundo físico. O desenvolvimento da inteligência vai ser através desses reflexos que são hereditários. Essas percepções, elas vão ser mais organizadas e esses hábitos também. A inteligência aí, ela é considerada a inteligência prática. Quando a gente fala no período pré-operativo ou pré-operatório, a gente vai ter a fase mais ou menos de 2 a 7, 8 anos. E aí, como característica, a gente vai demarcar esse desenvolvimento da linguagem de maneira que a socialização da ação com trocas entre os indivíduos, o desenvolvimento desse pensamento, essa questão do finalismo, que são aqueles porquês, né? Qual é a finalidade, por que isso, por que aquilo, e o desenvolvimento também da questão intuitiva vão ser as características que vão demarcar. Já quando a gente fala nas operações concretas, mais ou menos entre 7 e 8 anos até 11, 12 anos, a gente vai ter aí como característica principal o desenvolvimento desse pensamento lógico sobre as coisas concretas, também a compreensão das relações entre coisas e a capacidade de classificar, a superação então dessa fase do egocentrismo e especialmente o aparecimento dessas noções de conservação de substância, peso e volume. Inclusive, o próprio Piaget, vocês lembram, fez uma caixa avaliativa que é chamada de provas piagetianas. E é exatamente nesse momento que a gente observa que a criança já começa a ter aquisições mais maduras. Por fim, a gente fala aí da questão das operações formais, 12 anos em diante, e como características, a gente pode dizer que temos o desenvolvimento da capacidade de construir sistemas e teorias que são abstratos. Com isso vai formar e entender os conceitos de amor, de justiça, de democracia, do pensamento aí que ele é concreto sobre as coisas anteriormente, mas agora ele já vai ser hipotetizado, ele já vai ser deduzido, ele vai se dar num âmbito muito mais abstrato e esse indivíduo, inclusive, ele vai se tornar capaz de chegar a conclusões apenas a partir de hipóteses. Isso faz com que ele ganhe muito mais autonomia intelectual. Então fique atento.
os concursos eles costumam cobrar exatamente esse tema das fases de Piaget. Então você precisa acertar o alvo e veja como é que essa questão está sendo cobrada. Para Piaget, o conhecimento humano ocorre em 4 fases ou estágios, que são do senso comum, das bases científicas, da acomodação e da interação social, letra A. Na letra B temos o sensório-motor, o histórico-social, reflexivo e indutivo. Na letra C, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. E na letra D, o da fala interior, da fala sincrética, a interação social e evolução cultural. Observem que aqui está tudo misturado. Eles pegam inclusive conceitos que não são piagetianos. Então, saber o nome do conceito, saber a faixa etária e suas principais características, lhe ajuda a gabaritar uma questão como essa. Questões fáceis precisam ser acertadas porque são questões que muitas pessoas vão acertar. Então, isso eleva o seu índice de acerto aí dentro desse processo de provas de concurso. Fique atento e fique ligado. A segunda questão que eu vou trazer para vocês é exatamente uma questão que vai trazer. Para Piaget, a aprendizagem ocorre sempre que um conjunto de processos dentro do sistema nervoso aciona os esquemas cognitivos para processar e identificar a entrada de estímulos. Quando a criança adquire novas experiências através da interação com o ambiente, vendo ou ouvindo coisas novas, ela adapta os novos estímulos às estruturas cognitivas que já possui. O autor considera o processo cognitivo através de 2 dimensões, aprendizagem e desenvolvimento, apresentando os seguintes estágios do desenvolvimento. Eu queria dizer uma coisa muito importante. Por vezes, a leitura completa da questão pode até atrapalhar. Vejam que eles estão perguntando uma coisa muito simples, o nome dos estágios na sequência correta. Toda essa consigna, ela não vai te ajudar em saber o nome do estágio. Então, sempre pegue a questão e sublinhe o que ela está solicitando, para você ser o mais assertivo possível. Aqui a gente vai querer a ordem. Na letra A, sensório-motor, operatório concreto, pós-operatório e acomodação. Já temos um erro porque pós-operatório é uma questão de ordem hospitalar. Nada tem a ver com fase de desenvolvimento. Na letra B nós temos sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Essa é a nossa assertiva correta. Na letra C, temos sensório-motor, operatório concreto, operatório formal e operatório informal. Essa também é uma palavra que não existe nas categorias de Piaget. Operatório informal faz com que essa assertiva esteja totalmente incorreta. Na letra D, temos sensório-motor, assimilação, acomodação e operatório concreto. Assimilação e acomodação são 2 conceitos piagetianos e não têm a ver com fases do desenvolvimento. Pré-operatório, nós sabemos também na letra E, que é uma fase aí desse movimento hospitalar. Então, observem que tem palavras que nada tem a ver com a teoria piagetiana. Esse tipo de observação te chama a atenção, porque logo você vai saber que essa assertiva está incorreta. Fiquem atentos aos detalhes, porque às vezes eles fazem toda a diferença. Ok, galera, a gente vai se ver então em um próximo momento. Até lá com os nossos estudos. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau!